Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. É uma honra e um privilégio fazer esse programa. Eu adoro fazer o programa, eu venho com muitas expectativas e hoje o programa vai ser especial. Eu tenho como convidada Cíntia Andrade, uma educadora parental em disciplina positiva. Ela vai nos ensinar sobre a disciplina, como disciplinar os nossos filhos. E no terceiro bloco eu tenho como convidada a Paula Mesquita. Ela é designer em joias, acessórios, uma empreendedora. O programa vai estar demais. Conto com a presença de vocês, do começo ao fim. Cíntia, que prazer te receber. Sinta-se à vontade. Uma honra ter você aqui. Obrigada pelo convite, Manu. Adorei estar aqui hoje. Que ótimo. Você é educadora parental em disciplina positiva. Hoje se fala muito em disciplina positiva. Eu já li algumas coisas, gosto muito. Muitas pessoas falam que é a disciplina do respeito, né, também. Não sei se a gente pode dizer assim. Queria que você falasse um pouco sobre a disciplina positiva. Legal, bacana. É um termo muito novo ainda, né? Sim. Muita gente não sabe o que quer dizer criar os filhos na disciplina positiva. Às vezes dá a impressão de querer deixar a criança fazer tudo o que ela quiser, sem limites, né? Mas não é. Esse é um dos mitos da disciplina positiva. A gente conseguir trabalhar uma educação respeitosa. Então, eu respeito meu filho, o meu filho me respeita e a gente ainda conseguir definir limites. Sim. Limites firmes e gentis ao mesmo tempo. Então, na verdade, é uma filosofia e aí ela vai unir essa prática do respeito mútuo. Sim, entendi. Né? Porque quando a gente está num lugarzinho de autoridade, a gente não está numa relação de igual para igual com as nossas crianças, a gente está acima delas. E na disciplina positiva, ela prevê uma relação igualitária dos pais com as crianças, né? Sim. Isso a gente consegue fazer dentro de casa, se conectando ao coração do seu filho, olhando no olho, conversando de igual para igual, que eu digo assim, com respeito, né? Às vezes a gente foi criado de um jeito e a gente vem carregando isso. E quando eu li sobre a disciplina positiva, isso encheu os meus olhos, que fala da importância de se conversar, né? De não gritar, de não ficar falando toda hora, não, mostrar. Fale um pouquinho sobre isso. Dê alguns exemplos para nós. É verdade. A gente vem de uma geração que tem o foco no autoritarismo. Sim. E muitas vezes o que acontece? A gente acaba repetindo um padrão de educação com base naquilo que a gente recebeu. E nem sempre funciona. Porque às vezes, quando você pune o seu filho se afasta de você. E aí você perde diálogo, você perde uma chance de conversa, você perde uma oportunidade de estabelecer vínculo. E aí aquela criança vai se distanciando. Quando chega na adolescência, nossa, aí você não resgata mais. Seu filho está longe de você, né? E outras vezes a gente acaba sendo meio permissivo. No dia que a gente está estressado, cansado, quem nunca, né? Quem nunca? E aí você fala, tá bom, come doce, não janta, dorme sem escovar os dentes. Sim. Porque você não quer entrar numa disputa de poder. E aí você deixa acontecer. E aí o que acontece? São os extremos da educação. Autoritarismo e permissividade, né? E aí a disciplina positiva é esse caminho do meio, é buscar um equilíbrio para eu não precisar ser autoritária num dia e permissiva no outro. Imagina, dá uma confusão na cabeça da criança. Num dia eu não posso nada. A minha mãe é super legal, outro dia minha mãe é muito... Pois é, aí no outro dia eu posso tudo. Isso, no outro dia eu não posso nada. Pois é, no outro dia eu não posso nada. Então a criança fica meio perdida, ela nunca sabe muito bem como que os pais vão reagir nos dias, né, que tiverem desafios, quando a criança faz birra, né, quando ela te desafia, quando ela não te escuta, quando ela não te obedece. E aí eles nunca sabem como que o pai vai reagir. E às vezes é um modo com que a gente fala, às vezes é uma palavrinha que a gente não sabe se posicionar ou falar de uma maneira clara para a criança. A gente acha que a gente está falando com o adulto. E que eles têm que entender na primeira vez, né? De cara, de né? De cara. Tipo, como assim? Você não me entendeu? Você não entendeu? Eu já falei 3 vezes, só que a gente fala 3 vezes a mesma coisa e do mesmo jeito e quer que ela faça. E é engraçado, porque a gente, como adulto, também demoramos para aprender algumas coisas, né? Sim. E a criança, ela precisa de um tempo, e nem sempre a gente quer respeitar aquele tempo da criança. Verdade. A gente tem uma pressa de fazer as coisas no nosso tempo. Almoça rápido porque estamos atrasados para ir para a escola. Toma banho logo que já é hora de dormir. Sabe? Você está sempre ali no futuro, acelerando a criança. Sim. E tem crianças que quando são aceleradas demais, elas fazem birra. Nós adultos, eu sou uma pessoa, se eu for pressionada, eu não consigo fazer mais nada. Você fala, gente, para onde que eu vou? Como que eu vou agir aqui, né? E aí a gente precisa ter o quê? Empatia.
respeito, olhar para a criança, olhar além do comportamento dela, tentar entender o que o seu filho está querendo te dizer. Entendi. Quando ele morde, quando ele grita, quando ele não quer te ajudar em casa, o que será nas entrelinhas que ele está querendo falar para mim? Como que eu vou me conectar com o meu filho? Eu acho que a disciplina positiva fala muito mais da gente, de autoconhecimento, sim, né? Daquele lugar nosso, da gente olhar para dentro de nós, para as relações que a gente quer construir. Como que daqui para frente eu quero trabalhar com meu filho? Como que daqui para frente eu quero desenvolver habilidades de vida nele? De que forma eu vou fazer isso? Eu acho que é tudo um jeitinho de falar, até mesmo com adulto. Quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, que é uma coisa delicada ou não, a gente tem que saber falar. Eu digo dentro de casa com o marido, quantas vezes, né? Se a gente falar com jeitinho, a gente consegue. Agora, se a gente chegar com tudo, né, a gente também não consegue. A criança é a mesma coisa. Aí a criança fica reativa. Sim. Você vai falar não e pronto para algumas coisas? Sim, às vezes você fala, não, mas por que não? Por que não? O Davi já falou para mim, mãe, por que não? Não é resposta. Por que não? Não é resposta. E assim, as crianças merecem nossas respostas. Sim. Elas estão conhecendo o mundo. Elas não têm obrigação de saber de quase nada, né? Então, a gente, do nosso lugar de pai e mãe, como autoridade empática, a gente tem sim a missão de explicar os nãos. Sim. De uma forma respeitosa, né? E às vezes a importância é o quê? Tira o foco daquilo. Isso. Você parar de falar tanto não. Que coisa chata, a gente fala não o dia inteiro, é muito cansativo. Imagina o lugar da criança, o dia inteiro escutando não. Não pode, não mexe, não pula. Não, e tem hora que eu não aguento a minha voz, imagina eles, né? Não é verdade? É verdade, é verdade. E é engraçado assim, às vezes para criança, por exemplo, menor de 3 anos, você mudar o foco, mudar, sabe, redirecionar a criança já é suficiente para ela fazer outra coisa. Então, de repente, ela está lá pulando no seu sofá. Você vai falar 10 vezes, não pula no sofá? Fala para ela onde que ela pode pular, então. Criança tem energia, ela vai querer pular, certo? Pula no chão, né? Aí a criança vai lá e joga a bola dentro da sala. Não, chuta essa bola. Gente, o dia inteiro falando para eles, vamos jogar bola lá fora, na rua? É uma coisa simples. Sim. Você muda uma palavrinha, mas na verdade é o quê? É a nossa mudança no jeito de pensar para a gente conseguir falar diferente com as crianças. Sim, e para eles também se sentirem seguros e confiantes, né? Nós vamos ter que dar um breve intervalo e nós voltamos no segundo bloco falando sobre a disciplina positiva. Eu estou amando e aprendendo muito, viu, Cíntia? Que bacana! Até mais!